O homicídio de James Bulger abalou o Reino Unido. Os brutais assassinos tinham apenas 10 anos. Levaram o menino para fazer compras e o torturaram até tirar sua vida. Eles foram julgados como adultos e condenados à prisão em 24 de novembro de 93. Foram libertados aos 18 anos e um deles foi preso novamente por sua atração por menores de idade. O outro transformou sua vida em um total enigma. Se me chamar de bebê, me dê só mais uma. Hoje vou te contar a história de 2 meninos que acabaram com a vida de James, um bebê de 2 anos. Denise tinha que passar pela açougue. Era sexta-feira e ela queria ver o que comprar para cozinhar no fim de semana para sua família. Ela soltou por um momento a mão do seu filho James, de 2 anos, que estava parado ao lado dela, e se concentrou no vendedor que a atendia do outro lado do balcão. Naquele 12 de fevereiro de 93 estava frio. O termômetro marcava 7 graus Celsius, mas dentro do shopping, a cerca de 7 quilômetros da cidade de Liverpool, na Grã-Bretanha, estava muito agradável. Enquanto Denise escolhia o corte, tirava o dinheiro da carteira e pagava. Se passaram 3 minutos. Das 13h37 da tarde às 13h40. Ao baixar o olhar novamente para procurar a mão de James, Denise não o encontrou mais. Ela olhou ao redor e também não o viu, e entrou em pânico como qualquer mãe faria. James Bulger tinha 2 anos quando foi sequestrado por 2 meninos de 10 anos em um shopping onde estava com sua mãe. Estava se consumando o caso que horrorizaria a Grã-Bretanha e o mundo por décadas. Quando ela se desespera, apenas 3 minutos se passaram. Ela pergunta a todos sobre seu filho, ninguém o viu. Ela se dirige ao agente de segurança do shopping e eles chamam o menino, mas nada. 20 minutos depois, a polícia já está envolvida. As câmeras do local, as câmeras de circuito fechado, que naquela época não eram muito claras, mas foram retocadas, mostram o pequeno James indo embora de mãos dadas com 2 meninos. Isso às 15h43. Quando se vê os 3 menores saindo do local. Nas imagens, vê-se 2 meninos se aproximando de James às 15h38 e às 15h41, as câmeras o capturam caminhando tranquilamente pelo corredor principal. Quando os noticiários anunciam que uma criança pequena desapareceu dentro de um shopping, as famílias britânicas se assustam, sentem que essa criança poderia ser um de seus filhos. Mas os pais de James neste momento estão tranquilos. Já viram que os sequestradores não são adultos, mas apenas outras crianças, sem saber o grau de maldade que eles teriam. Dennis e Ralph Bulger estão convencidos de que tudo vai dar certo. É apenas uma travessura. Depois de uma sexta-feira e sábado frenéticos para a família e a polícia, chegou o domingo, 14 de fevereiro. Naquele dia, infelizmente, encontraram James nos trilhos da estação abandonada. O responsável por comunicar a notícia a Denise foi o detetive encarregado da investigação. Mas a pergunta que todos faziam era: quem eram aqueles garotos nas imagens do circuito fechado? Foi uma mulher que tinha visto o vídeo na televisão, que forneceria os nomes. Era uma professora que havia reconhecido naquelas figuras borradas 2 de seus alunos. Muito problemático que na sexta-feira 12 faltaram à sua aula. 2 dias depois de ter encontrado o corpo, ela se apresentou na delegacia de polícia e disse que eram John Benavoz e Robert Thompson, os 2 sequestradores que todos haviam visto na televisão. Eu repito novamente, eles tinham apenas 10 anos. A polícia foi às residências de Venables e Thompson, onde descobriram sangue e tinta em suas roupas e sapatos. Eles foram encontrados. Deixe-me contar um pouco do que aconteceu. Naquele dia, naquela tarde, James se afastou de sua mãe, seguindo essas 2 crianças. Entretido, ele os seguiu até fora do shopping. No início, eles o levavam pela mão, mas pouco tempo depois começaram os ataques. 4 quilômetros de terror através de Liverpool. Em seu caminho, ele chorou, pediu pela sua mãe, mas em troca recebeu chutes e socos. O menino estava exausto. Esses garotos o arrastavam.
Quando passaram pelo canal de Leeds em Liverpool, a cerca de 4 quarteirões do centro comercial, empurraram-no com força, jogando-o de cabeça no pavimento. James machucou o rosto, fez um enorme hematoma na testa. Desconsolado, teve que continuar andando. Benavoz e Thompson colocaram um gorro nele para que não se visse seu rosto machucado. Os captores riam dele e das pessoas que os viam passar, que foram cerca de 38 pessoas, as testemunhas, que pouco ou nada fizeram. Pensavam com, digamos, inocência que esses 3 garotos eram irmãos brigando. Dias depois, essas testemunhas poderiam ser ditas como cúmplices de um homicídio que poderia ter sido evitado com a intervenção de um adulto. Com o passar da notícia, apareceram os arrependidos. Um homem contou que viu Thompson dar um chute nas costelas do mais novo dos 3. Ele perguntou o que estava acontecendo, mas eles se safaram, dizendo que eram irmãos. Aqui vou fazer um parêntese. O fato de serem irmãos não significa que está certo dar um chute nas costelas. Não sei, é um pouco estranho. Uma mulher mais velha observou James chorando e também os confrontou. Mas novamente os garotos mais velhos mentiram. Eles disseram que o haviam encontrado perdido. Ela se propôs a cuidar e levá-lo à delegacia de polícia. Mas quando pediu a outra mulher que cuidasse de sua própria filha, a resposta desta outra mulher condenou James à morte. Ela disse que não podia cuidar do filho dela porque tinha um cachorro que era muito perigoso para as crianças. Venables e Thompson seguiram seu caminho e se envolveram com James em alguns negócios. Roubaram tinta azul para maquetes, um boneco troll e algumas baterias. Em uma loja de animais, o proprietário já conhecia as crianças problemáticas e as expulsou. Mas Venables disse antes que James era o irmão mais novo de Thompson. Mentiras e mais mentiras para continuar a martirizar James a seu bel prazer. Quando chegaram a uma estação de trem semi-abandonada, aconteceu o pior. Eles o atingiram com tijolos e pedras, jogaram tinta azul em seus olhos, chutaram seu rosto, que, aliás, ficou marcado com a sola do sapato na bochecha. Depois pularam sobre seu corpo, machucando a mão e as costelas. Colocaram pilhas em sua boca e jogaram uma barra de ferro de 10 quilos em sua cabeça, que lhe causou mais 10 fraturas. Depois, para terminar, colocaram James atravessado sobre os trilhos do trem e cobriram seu rosto com escombros. O trem passou e acabou. Você consegue imaginar o que aconteceu? O patologista forense determinou que James tinha 42 feridas. Eram tantas que ele disse não poder determinar qual delas tirou sua vida primeiro. Além disso, ele acreditava haver conotações de abuso no caso, já que o corpo apareceu sem calças, sem roupa íntima, sem meias, nem sapatos. James Pulger havia sido sequestrado, torturado e teve a vida tirada por 2 garotos de apenas 10 anos. Na Grã-Bretanha não se falava de outra coisa. Dos vídeos recuperados, deduz-se que eles passaram um bom tempo tentando capturar algumas vítimas antes de escolher James. Ao serem detidos, o primeiro a confessar foi John Benavoz. "Eu o matei. O que você vai dizer para sua mãe? Você pode dizer a ela que eu sinto muito?" Ele parecia inquieto e gritava histericamente que queria que tirassem suas roupas porque cheirava a bebê morto. Robert Thompson, por outro lado, foi frio, negou tudo, mas se entregou dando detalhes do que James Bulger estava vestindo naquela tarde. Thompson, impassível, perguntou se eles tinham levado o pequeno ao hospital e perguntou se eles tinham conseguido reanimá-lo. A imprensa o batizou como o menino que não chorava. Naquela época, ele se tornou o pequeno mais odiado pela opinião pública de seu país. No dia 20 de fevereiro de 93, foram acusados no Tribunal Juvenil de South Sefton e ficaram sob custódia policial. A ira e o horror dominavam a opinião pública. As famílias dos acusados tiveram que se mudar para fugir das pessoas que os hostilizavam constantemente. O 1º de novembro de 93, começou o julgamento que se prolongou por 3 semanas. Eles foram julgados como adultos porque cometeram crimes de adultos. As crianças tiveram que ser colocadas em um banco mais alto do que o normal para poderem ver o que estava acontecendo. O promotor manteve a ideia de que eles deveriam ser julgados, como eu já te disse, como adultos.
O tribunal considerou que eles eram maduros o suficiente para saber que o que haviam feito estava muito errado e era bastante grave. Não foi à toa que tentaram disfarçar seus atos com mentiras. Denise, a mãe de James, praticamente não compareceu ao julgamento porque estava na reta final de sua gravidez de Michael. Reviver os fatos brutais era totalmente desaconselhável. No dia 24 de novembro de 93, Venables e Thompson foram declarados culpados. Eles se tornaram os condenados mais jovens na história moderna da Grã-Bretanha. Um juiz pediu um mínimo de 8 anos de prisão e autorizou que seus nomes fossem revelados. Isso foi muito criticado. O jornal The Sun iniciou uma campanha com um pedido para aumentar a pena e reuniram 280 mil assinaturas. A pressão teve sucesso e em julho de 94 foi anunciado que os culpados passariam pelo menos 15 anos na prisão. Mas o recurso e as diferentes opiniões dos advogados e da justiça foram movendo esse limite. Após a sentença, Robert Thompson foi confinado no Centro de Segurança e Cuidados Barton Moss, em Manchester, e John Venables em Merseyside, muito perto dos Bulger. Os pais de John Venables o visitavam periodicamente e a mãe de Thompson ia a cada 3 dias. Eles tiveram educação e supostamente, entre aspas, reabilitação. E agora te digo por quê, entre aspas. Uma equipe de psiquiatras, contratada pelos advogados dos Bulger, determinou que Thompson se encaixava perfeitamente no perfil de um psicopata. Ele não demonstrava nenhum remorso. Finalmente, em junho de 2001, pouco antes de completarem 19 anos, foram libertados e receberam novas identidades. Como nenhum país quis recebê-los, por razões óbvias, optou-se por mudá-los para locais secretos dentro da Inglaterra, com o mesmo tratamento dado a testemunhas protegidas. Foram inventadas para eles novas vidas com históricos médicos, passaportes e seguros. No entanto, as autoridades impuseram algumas condições a eles. Eles não podiam se aproximar da família Bulger, nem da área onde viviam e deveriam se reportar aos oficiais. Foi proibido à imprensa divulgar suas novas identidades e suas localizações. As pessoas em Liverpool saíram às ruas para mostrar seu total desacordo com essa decisão. Eles eram contra a liberação e também contra a enorme quantidade de dinheiro que era gasta neles. O governo britânico teria gasto cerca de 4 milhões de euros desde 1993. Naquela época, os especialistas debatiam as causas que levaram Venables e Thompson a cometer o crime. Culpavam alternadamente o passado, as famílias dos acusados, as más companhias, aos filmes violentos da moda. Mas para outros, isso não era explicação suficiente. Porque nem toda família disfuncional ou violenta cria assassinos. Nem todo viciado em filmes violentos acaba sendo um torturador. Era uma única causa ou havia causas múltiplas? Os filmes poderiam ser incitadores? O crime era o resultado de mentes patológicas e perturbadas ou de crianças que cresceram em ambientes hostis? As respostas e as perguntas eram mais conjecturas. Durante a investigação foi comprovado que o filme de Chuck, a 3, era um dos vídeos que o pai de John havia alugado meses antes dos assassinatos, mas não se pôde comprovar se John as havia visto. Ainda assim, as semelhanças com alguns elementos do crime criaram a teoria de que os garotos haviam copiado a forma de agir de Chuck. No interrogatório, as crianças disseram que o filme as havia inspirado. Mas vamos nos concentrar um pouco em John, o homem que gostava de menores de idade. John Venables nasceu em 11 de agosto de 82, no seio de uma família complexa. Pais divorciados, maus tratos em casa e irmãos com deficiências. O ciúme pela pouca atenção que recebiam causaria estragos. Em 91, foi expulso da escola por seu comportamento contra seus colegas. John passava quinta-feira e domingo com sua mãe e o resto da semana com seu pai. No ano 2000, uma equipe de psicólogos, quando Venables já tinha 17 anos, concluiu em um relatório que o risco de ele reincidir era baixo e que tinha grandes chances de se reabilitar, mas eles estavam errados.
Ben Abbott foi libertado, mas recaiu. Quando em 2001 recuperou a liberdade, começou a beber e a consumir substâncias ilícitas. Além disso, e o mais grave, é que ele distribuía não por ser infantil e também visitava a região proibida onde a família de James morava. Dennis, assustada com a possibilidade de seus filhos se depararem com ele, em alguma ocasião disse: "Muitas vezes ele pode ter estado em contato com qualquer um dos meus filhos, até mesmo cruzar com o Michael." Em 2008, ele foi preso novamente por estar embriagado, por posse de pó branco, essa substância ilícita, e por provocar distúrbios e brigas. Em 2010, quando um policial chegou à sua casa, encontrou-o enlouquecido tentando destruir o disco rígido de seu computador com uma faca e um abridor de latas. O policial percebeu que algo não estava certo e optou por levar os computadores, onde encontraram um total de 1.170 fotos de pornografia infantil com menores entre 2 e 7 anos. 7. Eram abusados por adultos. Voltou para a prisão e em maio de 2011 foi concedido novamente o benefício de mudança de identidade porque sua foto havia sido exposta nas redes como uma pessoa que gostava de menores de idade. Benavoz voltou às ruas e em novembro de 2017 foi novamente preso por posse de não por e ele admitiu as acusações. Foi condenado a 40 meses de prisão. Hoje Benavoz está novamente em condições de pedir esclarecimento. O que a polícia está esperando para não deixar essa pessoa sair novamente? Esperam que ele tire a vida de outra pessoa novamente? Agora vamos com Robert o Frio. Por este lado, Robert Thompson, nascido em 23 de agosto de 82. Ele se mostrou durante o julgamento como uma pequena pessoa imperturbável, uma pessoa muito fria. Na escola, ele era conhecido como valentão e mentiroso compulsivo. Aos 8 anos, passava muito tempo na rua com delinquentes. Ele era o quinto de 7 irmãos. Seu pai, que era agressivo, deixou sua mãe, uma alcoólatra, quando ele tinha 5 anos. Uma semana depois, a casa pegou fogo e Anne, a mãe, tentou tirar a própria vida. Robert Thompson e John Benavoz eram muito amigos e encontravam prazer em fazer os animaizinhos sofrerem. Seus vizinhos contaram que os viram fazer maldades com os pássaros usando um rifle de ar comprimido ou amarrando um coelho pela cauda nos trilhos do trem. Na escola, eles roubavam seus colegas e eram a dupla infantil que estava escalando em maldade sob o comando de Thompson. Thompson, ao contrário de Benavoz, conseguiu fazer com que sua vida após a libertação fosse o menos divulgada possível. Parece que ele não reincidiu, ou pelo menos muito pouco se sabe sobre ele. No ano de 2006, ele formou um casal homossexual estável, que supostamente sabe a verdadeira identidade desta pessoa, e se estabeleceu no noroeste da Inglaterra. Depois foi dito que o motivo do crime contra James seria por ciúmes de Thompson em relação ao seu irmão mais novo. Acredita-se que a semelhança física entre o irmão mais novo de Thompson e James era muito grande. Mesma idade, mesma aparência, mesmos olhos azuis, mesmo cabelo loiro, mas uma semelhança poderia ser o motivo disso. Crime tão atroz, não sei, Denise, que conseguiu localizar Thompson em 2004 e não se atreveu a confrontá-lo, garante que ao ver essa pessoa, o ódio a paralisou e disse que não o perdoa, porque perdoá-lo seria trair James. Ela comentou que, como te digo, nunca os perdoará mesmo que esteja morrendo. Mesmo que... O detetive que naquela época entrevistou os assassinos diz hoje que nunca esquecerá quando os interrogou pela primeira vez. Sentiu que estava vendo o demônio em seus rostos. Percebeu que Thompson estava no comando. Mas eles fizeram isso juntos. Se não os tivéssemos encontrado, temo que teriam tirado a vida de outra pessoa novamente. Eram pura maldade. Já no presente, em março de 2019, Ralph Bulger perdeu outra batalha. Ele pediu o levantamento do anonimato da identidade de John Benavoz, mas teve o pedido negado. Ele se pergunta irritado quantas vezes mais aquele homem terá que colocar a população infantil em risco para que possa ser identificado. E aqui eu acrescento para que não o deixem sair. No dia 12 de fevereiro de 93, Venables e Thompson não apenas tiraram a vida de James Bulger. Naquele dia,
grande parte da sociedade inglesa também enterrou o conceito tradicional de inocência. Se você curtiu o vídeo, me siga no Instagram como Pepe Mistério 1010, além do Facebook e YouTube como Pepe Mistério. E no Twitter como Mistério Pepe. Meu nome é Pepe Cerecero e isso é Pepe Mistério.